impacto da pandemia, né? De tudo que a gente está vivendo nesse momento na sua visão. É o que a gente veio descobrir hoje no quadro Qualidade de Vida com o Dr. Eduardo Mazon, que é oftalmologista. Sim. Maior prazer em nos receber aqui na Clínica Visão e querendo entender melhor esse momento de pandemia, desse vírus que tomou conta do nosso dia, né, deixando algumas sequelas para todos nós. Bem, essa pandemia está trazendo uma série de perguntas, uma série de dúvidas, uma série de dificuldades que a gente ainda não descobriu. O próprio processo de vacinação ainda é uma coisa extremamente controversa. Quer dizer, controversa não no sentido que ela não deve ser feita, controversa na eficácia de qual vacina é mais eficaz, qual vai funcionar mais, de quanto em quanto tempo a gente vai ter que ser imunizado. Quanto aos olhos, a gente já vê alguns relatos de pacientes que se queixam de alteração do grau de visão, dificuldade da visão de perto. Mas o grande problema que se nota nessa pandemia é que as pessoas começaram a utilizar com muito mais frequência os olhos de uma maneira que elas não usavam antes. Ou seja, as pessoas estão em casa, ou elas estão no computador, ou elas estão lendo, ou elas estão vendo televisão, ou elas estão no celular. Então, como a convivência social se tornou uma coisa mais difícil, a convivência está sendo através desses meios midiáticos. Tá? E o uso desses meios midiáticos, de maneira excessiva, na grande maioria das pessoas, pode causar um problema que são sintomas de astenopia. Astenopia são sintomas relacionados com algum erro refracional, ou seja, erro de grau de óculos. Então, se a pessoa tem um erro de grau de óculos pequeno, que na vida do dia a dia antes passou batido, agora esses erros começam a se manifestar com mais intensidade. Então, a queixa de sonolência quando vai ler, dor de cabeça, ardência nos olhos, ressecamento da superfície ocular, são sintomas relacionados com esse momento que a gente está vivendo. E a frequência de pacientes consultando com essas queixas é bem mais intensa. Se dando conta, então. Se dando conta. Assim, um dos comentários que a gente faz entre colegas, existe um processo que chama terçol-caláceo, que são inflamações na margem palpebral, onde existem glândulas que produzem gordura que ajudam a lubrificar o olho da gente. Eu nunca vi tanto caso de terçol que nem eu vi nesse ano e meio que a gente está vivendo essa situação aqui. Por quê? Porque a superfície ocular está ressecando com muito mais frequência pelo uso desses meios e as pessoas estão procurando por essas causas. A gente vê pela gente, né? Que passa o dia inteiro no celular ou no computador, as crianças também, todo mundo em home office, alterou a rotina de todo mundo e aí vem essa resposta bem forte. Eu quero até agradecer o Alexandre Lau da Center Ótica, que ele que sugeriu essa pauta e é o que a gente tem visto tanto nos lares da gente como e ouvir todo mundo falar, né? A resposta aqui no consultório é a mesma. Sim, é isso aí. O que a gente vê aqui é uma incidência muito maior de pessoas que não usavam óculos, mesmo os mais jovens, sentindo a necessidade da utilização de um meio óptico para corrigir os sintomas que estão tendo. Doutor Eduardo, quando a pessoa se dá conta de que algo está errado, corre para o oftalmo para resolver esse problema, não deixar para depois que o problema só vai se agravar. Existe um mito, assim, o uso do óculos, ele não vai fazer, o uso ou não uso do óculos não vai fazer com que o grau piore, tá? Que vai aumentar o grau. Existe esse mito, não coisa, se eu não usar o óculos vai causar um problema no meu olho, não, isso não causa. A falta do uso do óculos, o óculos é um ajuste na qualidade visual. Então, se a pessoa não está usando o óculos, ela vai ter sintomas. Sintomas são, na leitura, quem tem hipermetropia, sono, cansaço, dor de cabeça, ardência, esses sintomas são, mas assim, se ela não usar o óculos não vai fazer com que piore o grau dela. Claro que usando vai estar muito mais tranquilo para o que ela quer. E até vai conseguir conter a dioptria, né? Essa diferença de grau que pode ser acentuada. Existem algumas situações em que o uso do óculos é obrigatório. Essas situações são um erro refracional, principalmente chamado hipermetropia, em que existe o desvio ocular, ou seja, o estrabismo, o vesguinho, quem tem problema de desviar o olho. Essas pessoas, sim, o uso do óculos é obrigatório. Se nós pegarmos o míope, que é uma pessoa que não enxerga de longe, o uso do óculos também é obrigatório, porque ela não tem condições de relacionamento, ou de enxergar, não tem condições de dirigir, se for o caso de uma pessoa maior de idade, sem o uso da correção. Tá? Então, agora eu quero falar um pouco, o nomezinho assim, ó, blefaroplastia, isso é difícil de falar, né? Mas o que? É a cirurgia de pálpebra também.
vamos botar assim, blefaro, de latim, é pálpebra, plastia seria a plastia das pálpebras. Isso é uma cirurgia que vem já de 4 a 5 mil anos. Nossa. Há 4, 5 mil anos atrás, a cirurgia era feita de uma maneira bastante artesanal. Você pegava um pedaço de pele, botavam 2 pedacinhos de madeira, amarravam a madeira nos 2 pedaços de pele, e essa pele que ficava espremida entre os 2 pedaços de madeira necrosava e caía. Então era uma cirurgia bem rudimentar. Sem corte, sem nada, era só tirando. E hoje é uma cirurgia que evoluiu muito, assim, em termos de dar mais qualidade de vida, de dar um rejuvenescimento da face, de dar a sensação de alívio pelo peso que as pálpebras causam. É porque é bem evidente, né? Com o tempo, não sei que idade, até para perguntar para o doutor, né? Que tem bem mais esclarecimento, começa a cair muito a pálpebra e prejudicar, inclusive, a visão. Não é só a parte estética que a gente tem fala. A parte funcional também. Claro, isso vai depender muito da raça da pessoa. As pessoas com uma pele mais clara, sofrem mais no sol, normalmente têm uma elasticidade maior da pele. E essa elasticidade maior, a pálpebra fica piscando mais ou menos a cada 8 segundos. Então tu imagina a quantidade de vezes que o teu olho abriu e fechou. Isso fazendo, vai acontecer com que a pele vai esticando com o passar do tempo. E essa sobra que vai ficando, dobra, cai por sobre os cílios e dá uma sensação de peso e dá um envelhecimento facial. E é uma cirurgia rápida, não é? É uma cirurgia em torno de 1 hora, 1h30, se for fazer as 4 pálpebras pode levar até 2 horas, tá? Sendo que a gente tem que ter alguns cuidados de pensar o seguinte: o que é a pálpebra? A pálpebra é um protetor do teu olho, tá? E a pálpebra é fundamental na lubrificação do olho. Por quê? Porque cada vez que a gente pisca, a gente espalha sobre a superfície ocular a lágrima, que dá conforto para o olho. Então, nos casos em que é retirado um excesso dessa pele, isso não é bem avaliado, ou existe algum processo de retração nas pálpebras, em que o olho fica um pouco aberto, um pouco exposto, essa pessoa vai ter um sofrimento bastante grande e complicações bastante sérias, às vezes, como úlcera de córnea, até perfuração. Nossa, bem grave. Bom, então não é só na aparência que a gente deve pensar, a gente tem que conciliar a função e a estética. Claro, qual o melhor sempre profissional para fazer esse tipo de operação e onde deve ser feita? É em ambulatório, em hospital? A cirurgia normalmente é uma cirurgia ambulatorial, você vai fazer só pálpebras, é uma cirurgia ambulatorial. O profissional é para aquele profissional que se habilitou para isso. Dentro da oftalmologia existe uma subespecialidade que chama plástica ocular, que a gente trata desse tipo de processo, não só estética, como reconstruções por outras alterações. O cirurgião plástico normalmente tem formação para esse tipo de coisa, para esse tipo de cirurgia também, mas o que a gente está vendo é que a cirurgia, a blefaroplastia, como é uma cirurgia com um índice de complicação, uma cirurgia bem feita com índice de complicação muito pequeno, é uma cirurgia que está entrando num mercado muito diverso. Então tem várias áreas que não estão treinadas suficientemente bem e que estão realizando esse tipo de cirurgia. Essa parte de estética? Essa parte de estética facial. Então assim, existem algumas entradas dentro dessa área que começam a se mexer em áreas que não são aquelas para onde tu foi treinado. Difícil, então tem que fazer a escolha certa. A gente gosta sempre de falar em saúde aqui no Qualidade de Vida, principalmente antes de escolher um profissional, um oftalmo ou a ótica onde a gente vai fazer o óculos, pensar muito que a gente tem que prezar a saúde em primeiro lugar. Então tem que fazer a escolha certa, né? Nada de caminho do meio quando a pauta é saúde. Eduardo Mazon, adorei, doutor Eduardo, conversar, esclarecer essa doença, essa pandemia que tomou conta da gente, realmente mudou a rotina de todo mundo. E aí, na esteira de tudo isso, nós temos que nos adaptar da melhor maneira. Então, eu vou pedir para o doutor Eduardo, de uma maneira assim, bem simples, dar algumas dicas que muitas pessoas, às vezes, estão passando por essas dificuldades na tela do computador ou do celular, esse cansaço todo e não se dá conta. 2 dicas que eu acho fundamentais. Primeiro, passou 2, 3 horas na frente do computador, sai um pouco, foca um pouco para longe. Por quê? Existe um músculo dentro do olho, chamado músculo ciliar. Esse músculo é um músculo involuntário e ele fica contraído no momento que a gente está fazendo o foco de perto. Então, como qualquer músculo do organismo da gente, se ele ficar trabalhando durante muito tempo, a gente vai ter sintomas. Ele vai fadigar, a gente vai ter dor de cabeça, vai ter outros sintomas. Então, sai da frente do foco da imagem, do computador, do celular, da televisão, sai da frente daquele objeto, olha para longe e procura aliviar um pouco a tensão desse músculo. E a segunda coisa que é fundamental,
que a gente vê muito, assim, todo dia no consultório, são 2 ou 3 que vêm, o pessoal que trabalha com TI, que trabalha com tecnologia da informação, que passa o dia inteiro na frente do computador, obrigatoriamente tem que usar um lubrificante, um colírio lubrificante, né? Lubrificante. Por quê? Porque a gente sabe que o olho ele tem que ser lubrificado a cada 8 segundos. A gente pisca a cada 8 segundos, mais ou menos, para manter o olho confortável e lubrificado e ter qualidade ótica. Quando se está na frente de um computador, na frente de um celular ou na própria leitura, se a gente está muito atento, esse tempo de piscada diminui. A gente, em vez de piscar a cada 8 segundos, passa a piscar a cada 20, 25, às vezes até meio minuto. Tá? Isso resseca a superfície ocular. Isso vai tornando um processo crônico porque o olho começa a produzir uma lágrima mais espessa com baixa qualidade. Geram quadros de blefarite, ressecamento da superfície, ardência, olho vermelho, que são sintomas típicos de quem trabalha muito tempo em frente ao computador. Então, o uso do lubrificante deve evitar, na grande maioria das vezes, isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Doutor Eduardo, então, curti muito o bate-papo, espero ter levado até vocês muitos esclarecimentos. Obrigada, Alexandre Lau, por ter nos dado assim, essa sugestão de pauta. A gente curtiu muito. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada.